Tadidvanto mahamegas chandashvasana vepita prinanam jivanam yasya mumuchu karunaiva. Tadidvanta, exibindo relâmpagos, mahamega, as grandes nuvens, chanda, feroz, shwasana, pelo vento, vepita, agitadas, prinanam, o prazer, jivanam, sua vida, a água, ri, de fato, osya, deste mundo, mumuchu, soltavam, karunaha, personalidades misericordiosas, iva, assim como. Reluzindo como relâmpagos, grandes nuvens eram agitadas e varridas por ventos ferozes. Assim como pessoas misericordiosas, as nuvens davam suas vidas em prol do prazer deste mundo. Significado. Assim como eminentes personalidades compassivas às vezes dão suas vidas ou riqueza em prol da felicidade da sociedade, as nuvens de chuva despejavam sua chuva sobre a terra ressequida, embora se tivessem dissipado. As nuvens proviam chuva de graça para a felicidade da terra. Em Krishna, a suprema personalidade de Deus, Srila Prabhupada faz o seguinte comentário sobre este verso. Durante a estação das chuvas, em todas as regiões, há rajadas de ventos fortes que transportam as nuvens de um lugar para outro para distribuir a água. Quando há necessidade urgente de água após a estação do verão, as nuvens são tal qual um homem rico que, em momentos de dificuldade, distribui seu dinheiro, esgotando até mesmo todo o seu tesouro. Assim, as nuvens se dissipam, distribuindo água por todas as partes da superfície do globo. Quando Maharaj Dasharatha, o pai do Senhor Ramachandra, lutava com seus inimigos, dizia-se que ele se aproximava destes como um fazendeiro que arranca as plantas e árvores desnecessárias pela raiz. E quando havia necessidade de dar caridade, ele distribuía dinheiro exatamente como a nuvem distribui chuvas. A distribuição de chuvas por parte das nuvens é tão suntuosa que se compara à distribuição de riqueza por parte de alguém muito generoso. A carga d'água das nuvens é tão abundante que cai até sobre os rochedos e colinas e sobre os oceanos e mares, onde há necessidade de água. A nuvem é tal qual um homem caridoso que abre seu tesouro à distribuição e não discrimina se a caridade é necessária ou não. Ela dá em caridade liberalmente. Em linguagem metafórica, o relâmpago nas nuvens de chuva significa a luz pela qual elas veem a condição aflitiva da terra, e os ventos que sopram são sua pesada respiração, como a de alguém aflito. Angustiadas ao verem a condição da terra, as nuvens tremem com o vento, assim como uma pessoa compassiva. Elas não derramam suas chuvas. Elas então derramam suas chuvas. Interessante, né? Hoje está chovendo aí um pouquinho depois de tantos dias de ressecamento, tudo secando, né? Quando chovia no começo do inverno, eu dizia para vocês, em breve vocês vão ver tudo seco. Se vocês olharem agora, né? A grama já está secando, o matinho já está secando, e é isso. Agora aqui nós estamos vendo descrever isso e nós estamos fazendo agora um exercício contrário, né? Nós estamos ouvindo falar de Vrindavana para falar da nossa experiência regional aqui. Mas o exercício verdadeiro é ver o que está acontecendo aqui e lembrar de Vrindavana. Nós devemos lembrar de Krishna e sendo Krishna absoluto, tudo que se refere a ele, seus passatempos, suas companhias, né, seus amigos,
seus parentes, os seus livros, sua filosofia, tudo é igual a ele. Então, nós devemos fazer esse exercício. Agora foi importante para a gente se localizar, porque exatamente aqui. E nós estamos vendo a chuva timidamente cair. Ela não está caindo torrencialmente, mas ela está caindo timidamente, mas está molhando. Ela não está deixando de molhar. Acho que começou a chover umas 3 horas da manhã, pingos fortes, aqueles pingos grossos, que às vezes saem assim, esparsos e grossos, e agora já está chovendo melhor. Mas lembrar de Krishna é uma premissa para a nossa vida espiritual. Nós, quando vemos a política agora como está, né, assim, polarizada, todo mundo interessado e todo mundo comentando e tudo, então nós devemos nos abrigar nas informações. Ontem nós tivemos informações de como um rei ou um líder de Estado deve distribuir a riqueza que ele obtém através do pagamento dos impostos com benefícios para a sociedade. Então, a política, que é o que está agora, assim, a gente vê as pessoas defendendo diferentes linhas, levantando bandeiras e discutindo, brigando. Até ouvi dizer que está se repetindo algo parecido com 2018, que amigos e familiares estão em pé de guerra por causa dessa polarização que está acontecendo fora do lar, né? Fora dos círculos de amizade. Então, mas nós precisamos ver isso como um sinal do mundo material e pensar, eu realmente estou no mundo material. A coisa aqui não é brincadeira, não. A gente tem o direito de organizar um pouco melhor as coisas materiais, mas sem esquecer de Cristo. A premissa é lembrar de Krishna e nunca esquecer dele. Partindo disso, nós vamos chegar a uma conclusão correta, mesmo enfrentando situações como a do momento, né? Que agora é isso, que é a política acirrada aqui, uma verdadeira guerra não sangrenta. Mas também existe no momento, fora do nosso pequeno círculo, nós falamos hoje daqui de Campina Grande, que está chovendo, falamos da política brasileira com a eleição presidencial, e agora temos também a guerra da Ucrânia com a Rússia, que bem complexa, quando os russos se posicionam de uma maneira, os ucranianos se posicionam de outra, e a situação causa tanta dificuldade, não é, para todas as pessoas, angústia, medo, morte de parentes que não podemos, alguns não podem fazer nada pelas mortes de seus parentes e tudo. Então, esse é o mundo em que nós vivemos. E dentro de nós também existem nossos conflitos, né? Nossa maturidade, nosso amadurecimento, nosso conhecimento experienciado a vida toda, desde que nascemos, no seio da família, depois nas escolas que frequentamos, nos meios sociais que frequentamos, adquirimos tanta experiência e de repente vem Prabhupada e diz: abandone tudo que é desnecessário para a sua vida espiritual. Todos esses conceitos, todo esse lixo que vocês adquiriram da sociedade. E nos abala terrivelmente, porque nós vemos agora a guerra, o conflito interno dentro de nós. E precisamos ouvir esses conselhos e informações de mestres autorrealizados como o Prabhupada, que nos alerta a respeito de como olhar o mundo e como compreender o mundo e a cada instante tentar compreender as novidades do mundo. Porque não adianta só compreender e pensar, eu já compreendo, é assim mesmo, porque a qualquer momento vem uma novidade e uma armadilha. E nós caímos nessa armadilha e ficamos presos pelo apego material. E quando a informação vem
Vitaraga Bhaya Krodha. Livre-se do medo, do apego e da ira. Quando a gente ouve isso, a gente fica assustado. Krishna fala 2 vezes isso no Bhagavad Gita. Uma das vezes ele diz, Vitaraga Bhaya Krodha Mamaya Mamupashritaha, que muitas e muitas pessoas fizeram isso no passado, né? Bhavo Gyana Tapasa. Muitas e muitas pessoas abandonaram o medo, o apego e a ira e se abrigaram nele. E o que aconteceu com elas? Elas se purificaram. Putamad Bhavamagataha. Elas se purificaram e ficaram prontas e voltaram para Krishna. Então, nós aprendemos através do Bhagavad Gita que devemos nos livrar do medo, do apego e da ira. Então, todos os argumentos que vêm do medo, todos os argumentos que vêm do apego, todos os argumentos que vêm da ira e que nos levam, primeiro, a temer o mundo, depois a permanecer apegados ao nosso mundinho e depois brigar com os próprios parentes e amigos. Então, tudo que faz isso nos afasta da lembrança de Krishna. Então, nós devemos lembrar de Krishna. Mamaya Mamupashritaha. Lembrar de Krishna e fazer serviço devocional a Krishna. Nos ocupar em serviço devocional a Krishna. E também Krishna dá um argumento epistemológico, né? Bhavo Gyana Tapasa. Muitas e muitas pessoas no passado, através deste conhecimento, Gyana, e assumindo este conhecimento com tapasya, com austeridade, se purificaram. Putamad Bhavama. Se purificaram pensando em mim, se purificaram tendo a mim como centro. Isso é Krishna, no Bhagavad Gita, nos alertando de como desenvolver uma visão de mundo. A gente olha o mundo como ele está, de acordo com a realidade, a gente lembra de Krishna e desenvolve uma visão conceitual do mundo. Agora sim, eu posso compreender o que está rolando, então eu vou caminhar passo a passo dessa maneira. Eu vou defender o que precisa para a minha sobrevivência, vou permanecer fiel dentro do meu conceito de afetividade, protegendo as pessoas que me amam, que eu amo e que eu devo aumentar essa capacidade de amar para todas as pessoas e todos os seres vivos. Eu devo preservar o meu lugar no espaço dentro da sociedade, preservando a minha autoestima. Eu devo estar pronto para transformar a minha vida sempre que há necessidade, para eu não ficar preso no ciclo dessas baixas necessidades de sobrevivência, afetividade e autoestima. Eu devo, então, me posicionar internamente, estar coeso internamente. Então, essa coesão interna vai nos levar a fazer a diferença, tomar uma atitude de coesão externa, fazer a diferença no mundo e transitar no meio de toda essa bagunça, né? Polarização política, guerra internacional, problemas climáticos e ambientais, e transitar tudo isso como sem esquecer de Krishna e lembrando constantemente de Krishna. E, por fim, pronto para servir. E como pronto para servir? Vitaraga Bhaya Krodha. Livre do apego, do medo e da ira. Aí sim, estamos prontos para servir a sociedade, servir ao mestre espiritual, servir a Krishna. Que estando inseridos dentro da sociedade, como estamos, não é possível negar prestação de serviço a outros que não são devotos. Mesmo que eles estejam ocupados em atividades avarentas, nós não podemos deixar de servir outras pessoas. E assim fazemos, dando um exemplo de sobriedade, exemplo de compaixão, exemplo de pureza interna, exemplo de austeridade pessoal, exemplo de veracidade, como os 4 princípios reguladores nos conduzem para esse tipo de ética.
viver eticamente com compaixão para com todas as entidades vivas, inclusive com aqueles que votam em outros que não são nossos candidatos. Imagine, né? Ter compaixão. Aí vamos ter capacidade de não brigar, de não lutar, de não ter ira, não deixar a ira assim, envenenar nossa inteligência, porque é o que ela faz. A ira envenena a nossa inteligência. Tudo isso é muito científico para o processo de autorrealização espiritual. Nós que acordamos cedo essa hora e até enfrentamos esse temporal. A Campina Grande, essa chuva de hoje é temporal, não é como de Belém, não. Aqui isso é temporal. Hoje nós estamos vivendo esse temporal. Enfrentamos esse temporal para ouvir o Bhagavatam, para refletir sobre como construir uma visão de mundo e renovar essa visão a cada evento, sempre baseados em nunca esquecer de Krishna e sempre lembrar de Krishna. Essas são as premissas da nossa visão de mundo. Nunca podemos criar uma visão de mundo baseada em conceitos materialistas que ignoram a presença da alma no coração e que fazem os conceitos materialistas fazem com que pensemos que somos esses corpos materiais. Eu sou homem, sou mulher, sou branco, sou preto, sou rico, sou pobre, miserável, sou milionário. Tudo isso é tolice. Tudo isso é identificação falsa. E com essas identificações nós devemos trabalhar para livrarmos dos apego, medo e ira. É bem interessante analisar o mundo através das palavras de Krishna, que são idênticas a Krishna. É muito interessante. E é isso que nós fazemos quando chegamos aqui para ouvir o Bhagavatam, ouvir o Bhagavad Gita, ver a deidade, curvar-nos diante da deidade, cabeça no chão, com algumas orações que nos levam a refletir o que significa isso. E esse significado eu vou levar para o resto do dia. Esse significado aqui, dessa minha postura corporal, vou levar para o resto do dia. E vou lembrar do mestre espiritual que eu vejo colocado no altar, da corrente de sucessão discipular, Chaitanya e seus associados, os Goswamis de Vrindavana, Chaitanya e Nityananda na forma de Mahagoranitai, Giri Govardhana, a pedra da colina de Govardhana, as pedrinhas que estão no altar, no nosso altar. E lembrar de Nrsimhadeva, que não é só o meu protetor. Nrsimhadeva protege os devotos puros de Krishna. Ele não é só um protetor para eu cantar na hora que vai ter um problema, que eu prevejo um acidente assim, pronto para acontecer. Nrsimhadeva Bhagavan Ki Jai. Ou alguma coisa, a gente grita. Não é só, Nrsimhadeva não é só isso. Nrsimhadeva é a forma de Krishna que veio desafiar as teorias de poder dos materialistas. E agora, o que não nos falta é oportunidade de analisar teorias materialistas apresentadas por nossos candidatos e às vezes até com nome de religião, às vezes até com nome de Deus. É muito grave tudo isso. Nome de caridade, nome de interesse do povo, nome de serviço ao povo. E as teorias materialistas que não estão prontas para se curvar diante da suprema personalidade de Deus. Então nós precisamos estar muito atentos para desapegadamente, destemidamente e corajosamente, sóbrios, livres da ira, enfrentar toda essa realidade com superioridade. Com superioridade, acho que a palavra é essa mesmo, superioridade. Não nos deixar afetar por isso. Mas, de acordo com Cristo, a palavra é purificados. Lembrando de Cristo e nos purificando. Então, podemos enfrentar toda essa realidade de maneira purificada, tendo a nossa inteligência purificada, não contaminada pelas diferentes teorias. Ainda que tenham lógica, ainda que nós entendamos que elas são úteis para determinadas atividades dentro da sociedade, que isso é normal, né? Assim como a gente sabe
como dirigir a nossa casa, a gente também tem ideias de como o país deve ser dirigido, como a economia do país deve ser dirigida, como a riqueza deve ser distribuída entre as pessoas. A gente tem essas ideias e, naturalmente, essas ideias fazem parte do nosso mundo, não estão à parte, mas nunca esquecer de Krishna. Nunca deixar de lembrar de Krishna. Sempre livres do apego, sempre livres do medo e sempre livres da ira. Ok. Alguma pergunta ou comentário? Muito obrigado. Todas as glórias ao Srila Prabhupada.